Peguei uma chuva desgraçada e não encontrei a lâmpada que eu queria. Por um mundo onde só existam lâmpadas amarelas. Faz mais de um ano que eu enrolo pra comprar uma lâmpada amarela pra minha luminária. Porque algum dia alguém veio no meu quarto e pegou ela e eu nunca mais a vi. E aí, simplesmente não tinha. Eu fiquei muito triste porque eu tava há um ano enrolando pra comprar. E aí, quando eu vou comprar, não tem. Fazia muito tempo que eu não pegava uma chuva tão forte na rua. Aquela que você tá correndo, todo mundo da rua tá te olhando, tipo... Por que você não esperou passar? Pois é. Mas acho que de vez em quando é bom pegar uma chuva assim também, né? Acho que alinha os chakras. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu pensei em pegar um tema e ficar dialogando aqui como se eu tivesse um podcast e alguém ligasse para que eu falasse. Então, o tema de hoje, como vocês já viram no título, é mais um vídeo sobre como o celular estraga a sua vida. É engraçado, eu tenho uma mãe que tem 55 anos e ela é viciada em celular. E aí eu tenho amigos que têm 22 anos e são viciados em celular. Então, é quase um vape, porque... é um vício igual ao vape e eu vejo muita gente mais velha fumando vape também. Se seus pais são viciados, como a minha mãe, eles não ficam incomodados com isso. Tipo, a minha mãe, ela nem para pra fazer essa autoanálise de eu sou viciada no celular. E eu vejo que na nossa geração, não. Constantemente as pessoas tentam achar formas de ficar menos viciado. Então isso, de certa forma, é um problema que a gente percebe, enxerga e tenta mudar. Mas a questão é... você pode limitar o seu tempo de tela e mesmo assim continuar usando. Você pode deixar o display menos atrativo e mesmo assim ficar pegando o celular a cada 5 minutos. Você pode usar aqueles aplicativos de não deixar você mais entrar no aplicativo e mesmo assim você burlar o tempo e aumentar. Então a única coisa que me fez, há um tempo atrás, diminuir meu tempo de celular foi desconstruir o hábito de usar as redes sociais. O que é um hábito? Um hábito nada mais é do que um exercício que seu cérebro treinou tanto que agora ele faz no automático. Então, do mesmo jeito que você cria um hábito, você pode descriar. E é engraçado, porque eu tô passando exatamente isso com a minha vida fitness no momento. E agora eu percebo quão difícil, no momento que você quebra um hábito, é reconstruir ele. Porque você tem que tirar uma força de vontade, que é muito difícil. Inclusive, você deve me achar meio idiota de sentar aqui e falar destreine o hábito de usar o celular, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, como se as pessoas não estivessem constantemente tentando ser menos viciadas. Mas talvez em certo momento você tenha que ser um pouco mais brusco e, por exemplo, desligar seu celular e tacar na gaveta e ficar longe da sua mesa. Eu acho que, assim como tudo na vida, às vezes você precisa caminhar em pedras para caminhar em algodão. Foi a única coisa que eu pensei. Isso não é um ditado nem nada, como vocês podem perceber, mas... o que eu quero dizer é que pode ser difícil no começo. É claro, você não vai ficar 6 anos com seu celular na gaveta. Bom, eu não sei, só se você for realmente muito viciado. Mas assim, em algum momento vai ficar mais fácil. Talvez em um mês você já não precise deixar o celular tão longe assim. Você precisa deixar ele só no modo avião do seu lado e você não vai mexer e vai ser suficiente. Mas a nossa geração, ela não ajuda, né? A gente tá sempre desesperado pra... ter tudo rápido, a fazer as coisas rápido, a ter o resultado rápido. Digo por mim mesmo, assim, tipo, quem nunca entrou na academia e ficou, tipo, contando os dias pra ver algum resultado? Tipo, demora. Na época que meu tempo de tela era aproximadamente 1h30, eu também tinha uma coisa a meu favor, que era o fato de que o meu celular era ruim. E isso é um grande ponto. É engraçado porque nessa onda que tem crescido cada vez mais das pessoas tentando não ser viciadas e melhorar o hábito com as redes sociais e tal, tem sempre uma pessoa ou outra que faz um vídeo pro YouTube que o título é usando um celular antigo por uma semana, que é aquele celular que só serve pra ligar e SMS que ninguém vai usar. Então, e é claro que a maioria das vezes a pessoa tá fazendo isso só pra criar conteúdo diferente pra internet, mas é uma boa dica. Tem alguém que eu conheço que já fez isso, inclusive. E eu sei que é circunstancial. Eu não escolhi ter um celular ruim na época. Na época era o celular que tinha pra eu usar, porque o meu tinha quebrado, e aí meu irmão tinha um iPhone, aquele 5S na gaveta, que a bateria durava aproximadamente 1 hora, e todo mundo brigava comigo que eu nunca tinha bateria. Então, ok, logicamente, eu usava muito pouco o celular, mas eu tinha Instagram, eu tinha todas essas redes sociais instaladas e tal. Então, ainda assim, eu me dediquei a não ser viciada, apesar das circunstâncias terem sido favoráveis, mas nada impede de você trocar o celular pra um celular ruim também. Mas voltando pro que eu tava falando, eu tô literalmente assim na minha vida fitness no momento, porque eu desaprendi a malhar, no caso eu não tô fazendo mais academia. Só que aí, outros hábitos ficam mais difíceis também. Tipo, por exemplo, eu não tô malhando, mas eu poderia sair pra correr. Eu poderia acordar mais cedo, eu poderia fazer exercício em casa, que muita gente faz. Me pergunta se eu consigo. Não tô conseguindo. E a diferença é que eu não queria desconstruir esse hábito, simplesmente aconteceu. Ao contrário do celular, que eu imagino que várias pessoas estejam tentando desconstruir esse hábito. Eu lembro que nessa época, eu não postava nada. E é engraçado, porque como é um hábito e você faz no automático, assim como você escova o seu dente pela manhã, assim como você toma banho, em dado momento, não vai ser uma coisa que você vai pensar. Você não vai sentir como se fosse um esforço. Porque quando você já tem um hábito criado, não é um esforço pra você.
Você acorda, você toma café, você toma banho. Claro, você às vezes tá de saco cheio, não quer, mas tudo bem, mas é um hábito. Não é tão doloroso assim. Do mesmo jeito que você parar de usar as redes sociais, em dado momento você não vai sentir mais falta de usar as redes sociais, porque já fez parte da sua rotina, já virou um hábito não usar. E é engraçado, porque quanto mais você posta, mais você vai querer postar, quanto menos você postar, menos você vai ligar pra postar. Você realmente não vai lembrar que esse fator na sua vida existe. E encontrar o equilíbrio é muito difícil. Eu sinto que muitas pessoas usam o celular como um tipo de refúgio. Então é claro que é muito bom você passar o dia trabalhando e aí você chega em casa à noite, você toma um banho, você janta e você deita na sua cama e fica só usando o celular. Ou você sai pro rolê e no dia seguinte você só quer passar o dia no celular, fazendo absolutamente nada. Consumir coisas inúteis é muito bom. Uma coisa que te faz rir. E eu acho que no dia a dia a gente já tá muito ocupado tentando absorver algum tipo de conhecimento, ou pro seu trabalho, pra ajudar na sua vida profissional, ou porque você tem um hobby e você quer ir atrás de estudar uma coisa. Então eu não acho que a gente precisa o tempo todo consumir uma coisa que agregue. Eu só acho que depende do tempo que você passa fazendo isso. Eu acho que o problema é quando você não tem momentos no seu dia onde você não tá sendo estimulado por alguma coisa, por alguma tela, por algum podcast, porque às vezes você não tá vendo, você pode estar ouvindo também. E eu digo com experiência individual mesmo. Os momentos de ócio, realmente fazendo absolutamente nada, mas eu também não tô fazendo nada através de uma tela. Eu tô fazendo nada mesmo. Eu tô deitada, olhando pro teto, ou eu tô tomando banho. Eu sei que tem gente que vê novela no banho, por exemplo. Algumas amigas minhas fazem isso. Mas assim, tomando banho, que é um momento de, literalmente, não fazer nada, e você tá só você e sua cabeça. E pelo menos pra mim, eu acho que isso faz muita diferença na minha vida. Não digo só, tipo, profissional ou aqui pro canal, porque são esses momentos que você tem mais ideia. Se você ainda não percebeu, eu estou aqui te dizendo. E não é coincidência. Mas basicamente você, nesses momentos que não tá sendo estimulado por alguma coisa, você tá dando espaço pra você pensar. Porque quando você tá sendo estimulado, você tá ouvindo, você tá vendo. Dificilmente você tá pensando em alguma coisa além de absorver aquilo que você tá consumindo. É claro, comigo acontece várias vezes, eu tá vendo um vídeo, quando você vê, passou 20 minutos do vídeo e você não presta atenção em nada. Eu não tô dizendo que isso não acontece, isso acontece. Mas então são esses momentos que eu acho que é o mais importante de você prezar. Porque a gente literalmente passa o dia rodeado de coisas, de informações. E é engraçado porque às vezes não é nem porque você quer. Se você tá num lugar que tem uma TV, você tá num lugar que tá tocando uma música, você tá num lugar... Tipo, não tô escolhendo aquilo, é um lugar público, os lugares públicos hoje em dia... Então a minha questão é principalmente essa. Porque é muito comum, e não tô falando que eu não faço, ok? É claro que é ótimo, você às vezes pede um iFood e o que você quer é ligar um vídeo, um filme e comer enquanto você assiste alguma coisa, é óbvio, isso é muito bom. Quem não acha isso muito bom? Mas a questão pra mim é quando você faz isso todos os dias. Quando isso cai na sua rotina de uma forma que você não tem mais momentos onde você não tá vendo alguma coisa, que você não tá ouvindo alguma coisa. E eu acho que é meio a lei da vida, né? Tudo que você faz em excesso, em algum momento te faz mal. Não tem nada que eu consiga pensar, pelo menos, que em excesso faz bem. Você poderia não almoçar vendo um vídeo. Você poderia tomar banho sem assistir nada, sem ouvir música. Você poderia ir dormir só por dormir, porque é muito comum ver pessoas que, por exemplo, veem televisão antes de dormir. E eu digo, isso é um papel pros futuros pais também, né? Porque se a nossa geração tá assim agora, imagina a geração dos nossos filhos. E eu lembro que quando eu era criança, já tinham mães e pais que, justamente, colocava a TV ligada e o filho só conseguia dormir, porque eu ia pra casa de uma amiga minha e ela só conseguia dormir vendo televisão. E aquilo pra mim era loucura, porque eu não tava acostumada com aquilo. Então, o papel que nossos pais também têm nisso, né? E agora que a gente é grande é meio difícil, porque a gente olha pro nosso pai que fica deitado o dia inteiro ou sentado o dia inteiro no sofá vendo Reels. E aí... Porque, claro, é muito mais difícil mudar alguém. E dificilmente as pessoas mudam se não forem por elas mesmas. Mas então é isso. Eu tô aqui, sou uma viciada que nem vocês. E é engraçado, né? Porque o celular é uma coisa que veio pra ajudar a gente e em dado momento ele só atrapalha a gente. E eu ainda acho que em profissões onde você precisa de algum tipo de referência, por exemplo, se você trabalha com arte, se você é designer, tem muita coisa boa online. E você precisa consumir aquilo. Então ainda tem isso. Tem o uso do celular não pra hobby, pra ver coisa inútil, mas você fica viciado em consumir trabalho. E beleza, eu entendo. Eu também adoro achar uma referência legal pra gravar alguma coisa. Eu realmente fico questionando como é que vai ser daqui 5, 10 anos. Se hoje em dia a gente já tá assim. Por isso que eu tenho um pouco de pavor quando eles começam a lançar aqueles óculos de realidade virtual, aquelas lentes de contato, aquelas coisas que você... Imagina, você literalmente viver através da tecnologia. Porque hoje eu ainda acho que é uma escolha consciente. Claro, existe um meio social onde todo mundo tem Instagram e você tem que ter Instagram pra interagir com as pessoas. Eu acho que você consegue contar nos dedos ou nem contar quantas pessoas que você conhece que não tem Instagram, por exemplo. Nossa, esse cacto está gigante já. Toda vez que eu olho pra ele, ele cresce 5 centímetros.
Olha como ele tá lindo. Eu acho que foi a única planta que eu não matei até hoje. E ele tá meio tadinho. Mas é isso. Me conta o que você achou desse vídeo. Se você tem mais alguma ideia de tema pra eu falar aqui. Porque às vezes no dia a dia acaba sendo melhor misturar os vlogs com esse tipo de vídeo. Porque é um vídeo que eu consigo gravar em menos período de tempo. Eu não preciso gravar vários dias. E eu acho que é interessante, eu gosto de assistir esse tipo de vídeo. É literalmente um podcast, mas em vez de só ouvir, você vê. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade absurda de ouvir podcast. Já tentei até quando eu malhava, no ônibus, já tentei antes de dormir, mas eu simplesmente não consigo criar o hábito. Eu gostei desse ângulo ficou legal. Dá pra ver a árvore.